Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E estamos juntos aqui novamente nas nossas quartas-feiras com um estudo breve e expositivo do livro de Atos. Hoje nós vamos nos deter na história de Estevão. A história de Estevão começa no versículo de número 8 do capítulo 6 e se estende até o capítulo de número 8, nos seus 2 primeiros versículos. Estevão, como vimos no último estudo, ele estava entre aqueles 7 homens cheios de fé e de boa reputação, homens de sabedoria e cheios do Espírito, que foram escolhidos para a função da diaconia, de assistir à mesa dos necessitados. Deus, por intermédio dos discípulos, escolhe estes 7 homens que não se detêm apenas no ofício do serviço social e da assistência social, mas também fazem aquilo que é importante que todo crente esteja atento: à questão diaconal, mas também ao anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. E assim Estevão fazia, pregando no templo e apontando para todos os seus ouvintes Jesus Cristo como aquele prometido pelos profetas. É óbvio que Estevão, um homem cheio de graça e de poder, como está no versículo de número 8, ele traz grande descontentamento nas lideranças religiosas da época, porque ele, no templo, pregava contra o templo. É importante nós nos lembrarmos das palavras de Jesus registradas no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz que seria necessário que aquele templo fosse abaixo para que 3 dias depois fosse restaurado. E tomando então estas palavras de Jesus, Estevão pregava contra a religiosidade templocêntrica, ou seja, uma religiosidade fundamentada no templo. E é óbvio que os líderes religiosos, os sacerdotes, prenderam Estevão e queriam que ele voltasse atrás naquilo que ele dizia. E então Estevão, durante todo o capítulo 7 do livro de Atos, traz talvez o melhor resumo de toda a história da salvação, começando de Abraão e chegando até os profetas. Um resumo do que é o Antigo Testamento, mostrando que todo o Antigo Testamento, 1, apontava para Jesus. 2, apontava que pela graça o Senhor escolhe aqueles a quem Ele quer indistintamente, independente de raça, independente de credo, independente de cor de pele e de conta bancária. 3. Estevão também criticava duramente a religiosidade voltada para o templo. E conta a história passando por Moisés e dizendo que a ordenança de Deus foi para a construção de um tabernáculo. Não fazia parte dos planos de Deus o templo, mas por causa do amor de Deus por Davi e Salomão, Deus permite a construção do templo. E assim, esta concessão divina passa a ser o centro da religiosidade judaica e já não mais a relação íntima com Deus. Ele recrimina tudo isso e, obviamente, contraria o gosto e a religiosidade dos principais daquela época. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis, tempos de isolamento social, tempos em que muitos nos pressionam para que, irresponsavelmente, voltemos a nos reunir no templo. Mas a pergunta que eu faço ao meu coração e ao teu coração nesta ocasião é: será que esta passagem
e a recriminação de Estevão em relação à religiosidade judaica naquela época em Jerusalém também não tem algo a nos ensinar nos dias de hoje? Será que não é importante que nós nos apeguemos a Deus e façamos do nosso lar a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus nos escolheu e nos colocou? É preciso que nós estejamos atentos a isso, para que nós não supervalorizemos o templo, que tem a sua importância. É o lugar onde nós nos encontramos, é o lugar onde juntos celebramos o nosso culto em adoração e em serviço a Deus. Mas não podemos ser como os judeus, que até hoje vão a Jerusalém para que lamentar em uma das paredes que resistiram do Templo de Salomão, fazer suas lamentações naquele que passou a ser chamado o Muro das Lamentações. Não, a igreja não é lugar de lamentação. A igreja somos nós. A igreja é onde o povo está, ou como disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, aprendamos com os ensinamentos de Estevão, que diz a todos nós a importância de uma vida com Deus sem ícones, sem nada que possa intermediar. Amar a Deus pelo que Ele é, nas nossas casas e em todos os lugares onde nós estivermos. É óbvio que Estevão foi morto. É considerado o primeiro grande mártir a morrer pelo nome de Jesus. Ele morre apedrejado, porque suas palavras afrontavam os religiosos da época. Mas ele morre louvando a Deus, com os olhos da fé abertos, na certeza de que agradava a Deus, entregando e consagrando a sua vida ao Senhor, aquilo que todos nós precisamos fazer. Participava da morte de Estevão, do apedrejamento, um jovem chamado Saulo, este mesmo que depois, um pouco mais à frente, no capítulo de número 9, passaremos pela sua conversão. Terminamos a história de Estevão dizendo que com a sua morte, os cristãos helenistas precisaram sair de Jerusalém, cumprindo aquilo que Jesus havia dito e fazendo com que a palavra então se espalhasse por toda a terra. A morte de Estevão cumpre com um propósito, o propósito de levar o evangelho até os confins da terra por conta desta diáspora, desta perseguição que os cristãos passaram a receber em Jerusalém. Os apóstolos não foram perseguidos nesse primeiro momento porque eram cidadãos judeus. Mas todos aqueles que, sendo judeus religiosamente e que abraçaram a fé cristã, helenistas assim chamados, precisaram fugir. E isso fez com que a palavra de Deus alcançasse a todo mundo. E é isso que nós começaremos a ver a partir do capítulo de número 8 na próxima semana. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.